Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Em outubro deste ano, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. E sabe o que mudou desde a última eleição? Muita coisa. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou um pacote novo de regras. São 14 resoluções com novidades como o uso da inteligência artificial nas campanhas, transporte gratuito para idosos com mobilidade reduzida no dia da votação e mais rigor contra notícias falsas. Tem um detalhe importante: o senhor e a senhora que estão aí em casa com 60 anos ou mais, hoje já são 1 em cada 4 eleitores do Brasil. E o voto de vocês pesa e pesa muito. Hoje, a gente vai conversar sobre o que é permitido, o que é proibido, o que mudou nas regras eleitorais. Por isso, estamos recebendo aqui os nossos convidados de forma online. Dr. Luiz Henrique Antico, juiz eleitoral de Aparecida, cidade aqui do estado de São Paulo. E nos nossos estúdios, o Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Antico, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Eduardo. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite aos telespectadores da TV Aparecida, em especial do Aparecida Debate. É um prazer estar presente aqui nesse programa. Alegria nossa. Muito obrigado pela presença, Marcos. Seja muito bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Tudo bem, querido? Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, doutor Antico. Para mim é uma alegria, uma honra participar, trazendo esse tema tão fundamental de esclarecimento que acaba por fortalecer o regime democrático e hoje aqui na presença do nosso juiz eleitoral, uma autoridade máxima que representa esse segmento da justiça que eu aprendi a admirar pelo seu compromisso e profissionalismo. Não só os juízes, mas todos os servidores da justiça eleitoral são pessoas extremamente comprometidas com o trabalho e o resultado disso é essa democracia robusta que nós temos no Brasil. Exatamente, presta um serviço essencial para a nossa democracia. Vou começar justamente pelo senhor, doutor Antico. O TSE aprovou em março deste ano 14 resoluções para organizar as eleições deste ano, 2026. O pacote construído a partir de mais de 1.600 sugestões da sociedade. Na prática, doutor, o que esse conjunto de regras está tentando resolver nas eleições deste ano? Bom, veja que o fundamental disso é a participação das pessoas, né? 1.600 sugestões é algo bastante relevante, demonstra que a sociedade civil está empenhada, está interessada, como nunca esteve nas eleições. O objetivo disso é a transparência, a eleição com que a eleição corra com fluidez, com que o eleitor possa escolher os seus candidatos com tranquilidade, de acordo com a sua vontade, com a sua convicção. É proteger o eleitor. Esse é o objetivo maior da Justiça Eleitoral, sempre trabalhamos nesse sentido, essa é a nossa meta. Marcos, agora, o primeiro turno está marcado para 4 de outubro, com o eventual segundo turno em 25 de outubro. Quem vai ser escolhido nessa eleição? Só para a gente poder relembrar, orientar o telespectador que está nos acompanhando agora. Esse ano de 2026 nós temos as eleições gerais e daqui 2 anos as eleições municipais. Eleições gerais, as pessoas, os eleitores, vão escolher os seus candidatos, seus votos para presidente da República, junto com o vice-presidente, para deputado federal, deputado estadual, governador e senador por 2 vezes. Então, esse ano nós temos que escolher 2 senadores para que nós podemos votar. E, essencialmente, a diferença da eleição geral e da eleição municipal é que na eleição geral nós discutimos o modelo de sociedade brasileira. Enquanto que numa eleição municipal nós discutimos basicamente organização da cidade. Esse é de fundamental esclarecimento e importância para o eleitor, para que ele possa votar de acordo com a sua convicção. Lembrando que segundo turno é decidido para presidente e governadores quando o candidato não alcançar 50% dos votos mais um. É isso? Tô certo? Exatamente. Aprendi certinho, hein? Doutor, uma novidade interessante de 2026 é o programa Seu Voto Importa, que garante transporte gratuito e individual para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida no dia da votação. Como é que funciona esse pedido? Até quando o eleitor que tem essas características pode solicitar? Essa é uma novidade, né, criada pelo TSE para as eleições de agora, para este público que você acabou de indicar. Até 20 dias antes da eleição,
a pessoa que se enquadra nessas condições, tem uma deficiência, seja um idoso com limitações físicas, não tem como se deslocar até o local de votação, ele tem que fazer um requerimento para a Justiça Eleitoral para que a gente providencie o transporte desse eleitor até 20 dias antes, e no prazo de 48 horas antes da eleição nós daremos a resposta. Tá? No momento nós não temos nenhum pedido nesse sentido. Então é importante que a imprensa cumpra o seu papel de informar, como ela sempre faz, para que os eleitores possam ter conhecimento dessa novidade, dessa facilidade. Mas também é importante dizer, Eduardo, que a Justiça Eleitoral sempre providenciou o transporte de eleitores. Nós sempre fizemos isso, para todos os eleitores, não apenas aqueles que têm condições especiais. Isso sempre aconteceu, nós já nos mobilizamos nesse sentido, estamos em contato com as prefeituras, para que as prefeituras possam ceder os veículos, para que esses eleitores possam ser transportados em segurança, sem qualquer tipo de influência, até o local da votação. Lembrando sempre que o transporte de eleitores é proibido e constitui crime eleitoral. Eu ia perguntar para o senhor justamente isso, que não pode é o candidato oferecer transporte para o eleitor. Aí pode caracterizar a compra de votos, né? Não só o candidato, né? Alguém interessado aí na vitória de alguém, né? Normalmente não é o candidato que faz isso, sempre através de interposta pessoa, né? Então é algo muito perigoso. É óbvio que uma família indo votar junto, isso não há problema nenhum, né? Vai depender de cada circunstância. Agora, aquela pessoa que faz aquele transporte, leva 3, leva 4, leva 5, né? Várias vezes, né? E hoje nós temos sistemas de monitoramento por câmeras nas cidades, não é possível a gente flagrar o veículo fazendo esse tipo de atividade, né? Isso é um crime, isso quem for pego fazendo isso vai ter as consequências legais por conta do seu comportamento. E esse pedido é feito no cartório eleitoral? Pode ser feito no cartório eleitoral e pode ser feito através dos canais de comunicação do TSE, do Tribunal Regional Eleitoral, no caso de São Paulo, né? Ótimo. Marcos, outra mudança chama atenção. Desde janeiro deste ano ficou proibido o poder público distribuir bens, valores ou benefícios, com algumas exceções, como a calamidade pública. Por que essa regra existe? O que ela quer evitar? Bom, isso aí é o que nós chamamos de condutas vedadas. É um conjunto de regras jurídicas voltadas para a atuação de agentes públicos, visando, sobretudo, trazer isonomia no processo eleitoral e garantir, de certa forma, uma proteção do eleitor contra influências, tentativas de cooptação, oferecimento de vantagem indevida. Como o doutor Antico estava falando, em relação à carona, cada circunstância tem que ser analisada individualmente. Por quê? O que não pode ficar caracterizado de forma nenhuma é uma vantagem para o eleitor. Se isso ficar caracterizado nessa relação, o que se aplica também às questões de distribuição por parte do poder público, isso aí significa um crime eleitoral, porque isso aí fere, de certa forma, a isonomia do processo. Importante dizer, né? Porque as pessoas precisam estar conscientes no dia da eleição, principalmente. Se a pessoa está saindo de casa para votar, viu de repente um amigo que mora próximo, quer uma carona para ir para a votação, aí pode, não tem problema. O problema é oferecer vantagem. Exatamente. Um ambiente de naturalidade, de coleguismo, sim, isso aí a Justiça Eleitoral enxerga com absoluta normalidade, como deve ser. Né? Tá certo. Marcos, do ponto de vista jurídico, essa nova leva de resoluções que a gente citou, né, trouxe mais rigor ou mais flexibilidade para candidatos e partidos, comparando com o que valia lá em 2022? As resoluções do TSE, elas não visam criar leis, elas somente fazem uma reunião de tudo que já existe sobre determinado assunto e um único diploma legal. Por exemplo, a resolução de propaganda eleitoral, ela pega tudo que existe de propaganda por leis esparsas e transforma num diploma único. Acontece, contudo, que em um cenário de omissão por parte do Congresso Nacional, por vezes a Justiça Eleitoral, através do Tribunal Superior Eleitoral, tem legislado em sede de resolução. Nós verificamos isso nesse ano de 2026, com o intuito de proteger a democracia. E algumas novidades que nós podemos pontuar em relação às grandes preocupações das autoridades eleitorais, que são, primeiro, a desinformação, a possibilidade de interferência algorítmica no processo eleitoral e uma segunda grande preocupação em relação à violência política. Em relação ao primeiro tema, o que nós temos de regra? É uma proibição por parte das ferramentas de inteligência artificial de ranquear ou sugerir voto. Hoje em dia é muito comum as pessoas acessam uma IA,
fazem uma consulta e a consulta sugere uma solução para aquilo. Isso no âmbito eleitoral é totalmente proibido por lei, através da resolução. Uma outra questão também que nós verificamos é que as empresas que oferecem esses serviços de rede social, de impulsionamento, esse ano elas só poderão receber recursos públicos destinados de campanhas visando impulsionamento de propaganda eleitoral, somente se essas empresas apresentarem perante a Justiça Eleitoral um plano de conformidade, se comprometendo a ter algumas práticas que visam combater a desinformação. Agora, em relação à segunda preocupação da violência política, nós podemos destacar que existe uma regra de que está proibido do dia 3/10 até o dia 5/10, o primeiro turno, portanto, nas 48 horas que antecedem o processo eleitoral, está totalmente proibido aos CACs, colecionadores de armas, o transporte de arma e munição em todo o território nacional. Se algum CAC, algum colecionador, atirador, transportar arma ou munição nesse período, ele pode ser preso em flagrante. Mesmo com o certificado que ele deve portar. Mesmo com certificado. Ótimo. Doutor Antico, eu vou entrar justamente nesse assunto que o Marcos trouxe para a gente, né? Porque é uma das grandes novidades, uma das grandes preocupações da Justiça Eleitoral, a regulamentação do uso da inteligência artificial nas campanhas, inclusive com a proibição de divulgar nas 72 horas antes e nas 24 horas depois da votação conteúdo de IA com imagem ou voz de candidatos. Por que está tendo todo esse cuidado específico, doutor, com a inteligência artificial nas campanhas? Pela primeira vez, nós temos aí um regramento específico para o uso da inteligência artificial nas eleições. Não é vedado, o TSE não proibiu, não há proibição quanto a isso, mas existe um regramento bastante rígido, né? O objetivo é proteger o eleitor, né? Nós sabemos que de 2 anos para cá, o uso da ferramenta da inteligência artificial ela teve um boom, um avanço enorme, né? Todos nós hoje temos aí ferramentas de inteligência artificial e gratuitas muitas vezes, né? Então isso se tornou uma arma na mão do mal intencionado. Assim como a ferramenta ela é necessária, ela nos ajuda, né? Ela nos presta socorro no dia a dia, mas pode alguém usá-la de forma negativa. E é isso que o TSE pretende coibir com essas normas mais rígidas, né? Então toda vez que se veicular um conteúdo que tenha sido modificado por inteligência artificial, isso tem que ser informado ao eleitor. Tem que constar expressamente do vídeo que as imagens foram alteradas por IA, a voz teve alteração por inteligência artificial, tudo isso para que o eleitor saiba do que está acontecendo. O eleitor não pode ser enganado, né? O objetivo é blindar, é proteger o eleitor para que ele possa exercer esse sagrado direito dele, que é o de votar, de forma livre, de forma consciente, sem sofrer nenhum tipo de influência, em especial das deepfakes, né? Que é algo extremamente danoso, que tem causado prejuízos enormes para a nossa sociedade. Inclusive, doutor, isso tem acontecido bastante nas últimas eleições, que a gente tem notado que a campanha ela tem se baseado muito nas redes sociais, né? E é um perigo, uma armadilha para o eleitor, né? Sim, com certeza. A rede social hoje é praticamente tudo na vida das pessoas, né? É importante demais, né? Ela se tornou parte da vida do cidadão, né? As pessoas fazem disso uma forma de entretenimento, de pesquisa, de conhecimento, né? Então é importante. A Justiça Eleitoral não pode estar atrás disso. A Justiça Eleitoral tem que estar andando passo a passo com a sociedade. E é com base nisso que essas regulamentações são necessárias. Não se trata aí nem de longe de cercear nenhum direito da pessoa, né? Aí não existem direitos absolutos. Todo direito tem o seu limite, né? Que em regra encontra limite no direito da outra pessoa. Então, muitas vezes as decisões ou as resoluções são antipáticas à população, mas o objetivo é proteger, é o bem maior, que é a regularidade do pleito eleitoral. É a lisura do processo eleitoral, né? Sim, agora, esclarecer outro ponto importante, Marcos. A boca de urna, o que exatamente caracteriza esse crime, porque ele é tão comum perto das sessões, mesmo proibido há décadas. Basta ir votar que a gente já percebe que a boca de urna está lá, né? Infelizmente. E daí não tem como também a Justiça Eleitoral fiscalizar tudo, porque torna-se praticamente impossível, né? A boca de urna é um crime eleitoral e ela pode ser explicada como uma tentativa de arregimentar eleitores ou conseguir votos para determinados candidatos no dia da eleição. E o que a gente tem verificado, historicamente, o Brasil tem essa cultura da boca de urna, né? Infelizmente, e de uns anos para cá, tem sido muito recorrente que eu tenho percebido alguns casos
de eleitores que são flagrados fazendo boca de urna através do WhatsApp. Às vezes sem perceber que a conduta dele é ilícita. Então é bom que se explique, deixe claro que para o eleitor e para o cidadão que quer conquistar votos para o candidato da sua preferência, é proibido pedir voto no dia da eleição, o que inclui inclusive o WhatsApp. Você não pode mandar mensagem do WhatsApp oferecendo o candidato com o número. Isso é totalmente proibido pela legislação. Doutor Antico, a pena para a boca de urna pode ir de 6 meses a 1 ano, além de multa que pode chegar a quase R$16 mil e vale tanto para cabo eleitoral quanto para qualquer eleitor que fizer isso. Mas o que é permitido nesse dia, então, né? O eleitor pode, por exemplo, vestir uma camisa do candidato ou usar um adesivo no carro, que é muito comum também durante a campanha? Sim, pode. E aí que, na minha opinião, é aí que reside o grande problema, né? A propaganda silenciosa e individual, ela é permitida. Só que, infelizmente, a engenhosidade das pessoas, ela não tem limite, né? Então, a gente sempre vê aí alguém usando de algum meio para tentar burlar esse momento em que o eleitor deve ser blindado, né? Então, na minha opinião, eu penso que deveria haver uma alteração legislativa nesse sentido, no sentido de proibir absolutamente tudo, inclusive a propaganda silenciosa individual. O que nós vemos muito comum, principalmente em eleições municipais, né, pessoas portando bandeiras de um determinado partido, né, ficam nas esquinas ali, ficam um ao lado do outro, mas cada um com uma bandeira diferente, né, e aí se interpreta que isso é uma propaganda silenciosa e individual. Na verdade, não é, né, mas infelizmente já se assentou, já se classificou na jurisprudência brasileira de que isso não configura boca de urna. Então, na minha opinião, para que a gente pudesse garantir da melhor forma possível a integridade do eleitor no dia da eleição, seria proibir absolutamente tudo. Mas a propaganda, volto a repetir, silenciosa, a manifestação individual e silenciosa, ela é permitida e não é considerada boca de urna. Só para ressaltar, né, é extremamente proibido o eleitor, na fila de votação ou dentro da sessão eleitoral, verbalizar qualquer tipo de apoio a determinado candidato, né? Sim. E isso acontece, é mais comum do que a gente imagina, né, doutor? Muito, muito comum. Eu já tive casos em que eu tenho costume de percorrer todas as sessões eleitorais no dia das eleições, né? Passo lá, cumprimento mesário por mesário e vejo como está andando aí a votação, filas, todo esse tipo de problemas, né? E já me deparei com pessoas ali abordando eleitores na fila, pedindo voto, entregando, inclusive, o número do candidato, né? Então, evidentemente que as pessoas fazem isso, às vezes, não sei se fazem sempre de má fé, mas todo mundo já sabe que não pode, né? O eleitor de eleição, ele é inviolável, né? Que nem eu digo, ele tem que ser blindado, né? É um momento de reflexão, né? A propaganda já foi feita, né? Nós temos toda forma de propaganda permitida, televisão, rádio, gratuito inclusive, internet, né? O dia da eleição é o dia de reflexão, né? A propaganda já foi feita, é o dia que o eleitor vai pensar e vai depositar o seu voto ali na urna eletrônica. Outro ponto importante, doutor Antico, aproveitando o senhor, o celular. Pode entrar com o celular na cabine, tirar foto do próprio voto, ou também é proibido? Muita gente acha, né? Como o voto é meu, eu posso registrar. Não é bem assim, né, doutor? Não é nada assim. É nada verdade, assim. Né? Não pode mesmo, não pode entrar. Nós temos local para depositar o celular. A gente sabe que o celular hoje faz parte da vida de todo mundo, né? Transações bancárias, o cartão de crédito do próprio celular, hoje em dia, eu mesmo uso esse tipo de formato de cartão de crédito, mas a gente tem um lugar para ele depositar. Ali dentro ele não pode entrar. E, em especial, não pode registrar de modo algum, seja por filmagem, fotografia, nada disso. Né? Veja, o cidadão ele pode externar o seu voto, ele pode abrir o seu voto, dizer em quem ele votou, mas não pode mostrar em quem ele está votando, porque o voto é secreto. Isso consta da Constituição. Né? E a Constituição não foi alterada nisso e não vai ser alterada nesse sentido. Por quê? Isso visa garantir, inclusive, a voluntariedade do voto. Né? Você imagina, né? O eleitor coagido tem que demonstrar, tem que comprovar que votou naquele candidato. Ele vai lá e fotografa e filma o voto dele. Né? Então, o voto é dele, ele pode externar, mas ele não pode mostrar o voto dele. Seria como se fosse uma espécie de um recibo do voto. Isso não pode existir num processo democrático. Agora, Marcos, por exemplo, isso já aconteceu porque a gente já viu acontecer. O eleitor, ele dribla ali os fiscais, consegue tirar a foto e depois posta nas redes sociais. Tem consequência para ele, né? Tem consequência porque ele está infringindo justamente essa inviolabilidade do voto. Né? Isso é uma conquista da nossa democracia, está presente na Constituição, como o doutor Antico falou, impossível de ser alterado, por se tratar de uma cláusula pétrea.
E as pessoas precisam ter consciência de que isso é uma conquista do Brasil, né? Antigamente, quando era diferente, as pessoas eram totalmente suscetíveis ao poder político, ao poder econômico, às influências nas relações laborais. Isso era ruim, porque ele não tinha liberdade de escolha, como hoje é garantido, e algumas pessoas, infelizmente, tendem a deixar de uma importância menor, né? E algumas pessoas fazem isso com absoluta má-fé, outras fazem isso para se aparecer nas redes sociais. Esse é um fenômeno social, infelizmente, muito presente, que as pessoas querem se exibir. E algumas exibições, elas representam infringência à legislação. Tem consequências, tá? Agora, um tema mais antigo, doutor Antico, mas que infelizmente ainda persiste, né? O chamado voto de cabresto. O senhor pode explicar de onde vem essa expressão, o que ela significa? A gente ouve falar muito, né, do voto de cabresto. Sim, embora antiga, ela ainda existe, infelizmente, né? Essa remonta aí à época do coronelismo, em especial no norte e no nordeste do país, em que os proprietários de grandes fazendas, eles reuniam os seus empregados, né, seus trabalhadores rurais, colocavam no transporte, faziam o transporte deles, levavam eles para votar, né, e exigiam que eles votassem no candidato da escolha dele, empregador, e não do empregado, né? Então, por isso que veio esse nome voto de cabresto, né, porque eles eram conduzidos, eles eram forçados a votar, né? E é justamente, veja bem, o celular seria uma forma moderna do voto de cabresto. Né? Você vê que a gente gira e acaba caindo na mesma conduta, né? Então, apesar da modernidade, apesar dos anos ter se passado, apesar de quando essa expressão foi criada, nem se imaginava existir um aparelho chamado celular. Hoje em dia, o celular e a fotografia, a filmagem do ato da votação seria uma espécie de voto de cabresto. Nós sabemos que hoje o crime organizado está com seus tentáculos em todos os ramos, ele se ramificou de uma forma muito grande, e também está na política, né? Então, é possível que pessoas obriguem outros eleitores a votar em A, B ou C. Então, é por isso que a gente não permite, a legislação não permite que se use o celular no dia da eleição. Marcos, a lei é clara, né? Usar a violência, ameaça para forçar alguém a votar ou não votar em determinado candidato é crime, com pena de até 4 anos de reclusão pelo artigo 301 do Código Eleitoral. Hoje, esse voto de cabresto costuma aparecer com uma outra roupagem, o chamado assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Como é que funciona na prática a proteção que a Justiça Eleitoral oferece a esse trabalhador? Também é muito comum. É comum e é uma novidade que nós estamos verificando, uma evolução no pensamento jurídico do Brasil, trazer essas questões do assédio eleitoral no ambiente de trabalho. É quando o patrão usa do seu poder e sua influência para determinar que o seu empregado, o seu colaborador, vote da preferência que é dele, no caso, o empregador. Isso aí, a Justiça Eleitoral está muito atenta, já existem alguns julgados, como podemos chamar de jurisprudência, que servem como balizas para casos como esse, e já previsto em lei esse crime, e as autoridades hoje é um tema que também está muito vigilante, dado o potencial de interferência, considerando essa situação de vulnerabilidade em que o colaborador se encontra, já que ele precisa daquele trabalho para a sua sobrevivência, da sobrevivência da sua família, e ele acaba estando mais suscetível a esse tipo de pressão. Por isso que a legislação e a Justiça Eleitoral confere essa proteção maior para essa pessoa em situação de vulnerabilidade. Doutor Antico, estamos encerrando aqui o primeiro bloco e a participação do senhor, mas o senhor já está convidado a essa caminhada junto com a Rede Aparecida de Comunicação, porque é extremamente importante a gente ter o apoio da Justiça Eleitoral, porque a nossa missão é conscientizar e informar o eleitor que tem esse dever com a democracia de votar nas eleições deste ano. Então o senhor já está convidado. Mas antes, vou fazer mais uma pergunta. Se o eleitor desconfiar de alguma irregularidade na sua cidade, uma boca de urna, uma propaganda fora do prazo, um boato esquisito, a quem ele deve recorrer primeiro? Para quem que ele encaminha essa denúncia? Bom, ele pode se dirigir à Polícia Militar, ligar 190, pode se dirigir à Polícia Civil, pode se dirigir ao Ministério Público, pode se dirigir ao cartório eleitoral, né, inclusive até para o site do TSE, e também para a imprensa.
né? A imprensa sempre tem um papel fundamental de auxiliar no processo democrático, né? As denúncias veiculadas pela imprensa, elas são importantes, elas ajudam no fortalecimento da democracia. Então, há vários canais para que o eleitor possa fazer esse tipo de denúncia, né? E é importante a colaboração, é importante a participação do eleitor, né? Existe um canal até chamado Pardal, né, que diz respeito à propaganda irregular. Muito comum a gente vê no processo eleitoral candidatos burlando as regras para a propaganda, porque a propaganda também tem suas regras, né? Ela não pode ser feita da forma como for da conveniência de cada candidato, né? Então, é importante a participação do eleitor. O eleitor é fundamental, né? Na verdade, é uma parceria, nós estamos de mãos dadas com o eleitor e a Justiça Eleitoral está sempre aí pronta para intervir, pronta para coibir esses tipos de práticas que comprometem, que abalam aí a estrutura do nosso processo democrático. E vou aproveitar aqui o gancho para agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi conferida, dizer que estou sempre à disposição para colaborar, para conversar com o eleitor a respeito disso que é tão importante, que é o processo eleitoral brasileiro, que cada vez mais apaixona o eleitor. E a gente se coloca totalmente à disposição da Justiça Eleitoral, representada aqui pelo senhor. Muito obrigado pela presença no Aparecida Debate, sempre muito bem-vindo, viu? Boa noite para o senhor, um ótimo descanso, até uma próxima. Boa noite, igualmente, boa noite, doutor Marcos, boa noite a todos. Até mais. Assim encerramos esse primeiro bloco do Aparecida Debate, que volta daqui a pouco para falar sobre as regras para as eleições deste ano. Até já. Estamos de volta com o Aparecida Debate e as regras para as eleições deste ano aqui no Brasil. Com a gente permanece aqui no estúdio Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral, e a nossa convidada para esse segundo bloco que participa online, Carlúcia Maria Silva, graduada em Direito, mestre e doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professora, boa noite, seja bem-vinda ao Aparecida Debate, tudo bem com a senhora? Boa noite, tudo bem? É uma alegria, né, participar de mais esse debate e por isso eu agradeço mais essa oportunidade. A gente que agradece a sua presença. Carlúcia, a senhora é uma cientista social. Comparando a eleição deste ano, 2026, com os pleitos anteriores, o que mais chama a atenção na forma como os partidos estão se organizando e, principalmente, professora, comportamento do eleitorado brasileiro? Olha, eu penso que houve avanços, né, na lei eleitoral, houve algumas alterações que possibilitaram avanços, mas, no entanto, os desafios permanecem, não é? Porque essa eleição nos desafia, sobretudo, no que diz respeito ao uso da inteligência artificial, né, que será bastante desafiador, e, consequentemente, o que poderá ser feito com este uso, tanto para o bem da política, né, a política do bem viver, como nos chama a atenção o Papa Francisco, a política do bem comum, quanto também para a disseminação de fake news, né, e informações que não ajudam a construir a política que nós queremos, precisamos e merecemos, um modo de fazer política, melhor dizendo. E principalmente, se a gente notar, um país altamente polarizado politicamente, né? Sim. E uma polarização que ela tem, na minha avaliação, ela tem na sua estrutura, de um lado, a desinformação, não é? A falta de uma informação que realmente possibilite as pessoas terem uma visão de mundo e um olhar mais correspondente à realidade, de um lado, né? E do outro lado, o crescimento das desigualdades, não é? Porque a desigualdade, ela gera exclusão que, consequentemente, nega oportunidades em vários âmbitos, inclusive e, sobretudo, no campo do acesso ao conhecimento, né? Sobretudo a população
periférica, a população dos nossos rincões, os pretos e pardos do nosso país, que são as maiores vítimas da violência nossa de cada dia. E aí, quando eu falo violência, eu estou pensando a violência num aspecto bem amplo, né? Muito além da violência física. Sim, a violência social, né? Agora, Marcos, um dado que pouca gente conhece, o eleitorado com 60 anos ou mais cresceu 74% entre 2010 e 2026, saltou de 20,8 milhões para 36,2 milhões de pessoas, segundo o levantamento baseado em dados do TSE. Como é que a gente traça esse cenário? As pessoas mais idosas, mais experientes, digamos assim, elas estão tendo cada vez mais espaço, principalmente na hora de votar, né? Isso aí reflete um aumento na qualidade de vida e na longevidade da população brasileira e é um avanço, né, em termos de saúde pública, de país que nós temos, e se tornou um público considerável, né, com potencial de influenciar um processo eleitoral. E isso aí se mostra relevante porque obriga, de certa forma, os candidatos a terem plataformas, propostas específicas para esse público, né? Outrora renegado, por ser de menor importância, menor quantitativo, e agora a gente verifica que não. Então isso é positivo, que obriga um comportamento diferente por parte dos candidatos em termos de propostas concretas, com o intuito de conquistar a simpatia e o voto desse segmento. Sem dúvida nenhuma, principalmente porque estão vivendo bem mais, esses eleitores têm um peso grande nesse processo eleitoral. A abstenção geral, professora, aqui no Brasil, tem subido um pouco a cada eleição. Passou de 19,4% em 2014 para quase 21% em 2022. Entre os idosos, esse público que a gente tem falado, ela tem caído de 37% para 34,5% nesse mesmo período. Porque o eleitor mais velho está comparecendo mais às urnas. A gente tem notado mais essa frequência, né, nas últimas eleições. Eu chamaria atenção de dois elementos que me parecem importantes para que a gente compreenda esse fenômeno. Se pensarmos na queda de uma participação do eleitorado, isso se dá muito, na minha avaliação, devido a uma decepção, uma descrença em relação a grande parte dos nossos representantes políticos, né? Um descrédito na democracia representativa. As pessoas, de um modo geral, elas não veem como que isso, né, afeta os benefícios que isso traz para ela, uma vez que a gente tem aí, na esfera do executivo, do legislativo, nas três esferas, né, municipal, estadual e federal, muitas vezes um rol de contradições, não é? E de decepções, que isso reafirma a crença, que na minha avaliação é falsa, mas que está muito presente, de que não vale a pena investir na política, que o voto não vale para nada e que político é tudo igual. E isso faz com que muitos deixem de comparecer às eleições e mais, deixem de participar do processo eleitoral, que é importante, e deixem depois de acompanhar os eleitos, não é? E aí é tudo que contribui para aumentar. Já a população mais antiga, né, eu penso que talvez a própria experiência e ter vivenciado algumas conquistas constitucionais, não é? Porque antes da Constituição de 88 e todo o processo constituinte vivenciado antes, significou um marco, né? A Constituição, ela trouxe alguns avanços que a população conseguiu identificar como era antes e agora
como está, embora direitos não são 100% garantidos. A democracia é uma luta constante, não é? Então, o pessoal mais antigo, de uma geração, de uma participação maior, né, nos instrumentos de participação, ainda continuam acreditando e investindo. A geração mais jovem, claro que toda regra tem exceção, muitos descrê nessa via, porque eles percebem e assistem e reafirmam na existência, né, que aquele político que está na esfera governamental, legislativa ou executiva não o representa ou muitas vezes não cumpre as suas promessas de campanha. Então, ele descrê. E, por outro lado, há tantos elementos que o alienam de uma participação efetivamente cidadã, de uma participação sociopolítica transformadora, não é? Porque a política, ela requer uma participação da sociedade, sobretudo no que diz respeito ao controle social, ao controle dos gastos públicos, na definição de prioridades nas políticas públicas. A comunidade, a sociedade, ela tem um papel fundamental, não é? E muitas vezes as comunidades ou elas não participam porque já não acreditam mais, ou elas não têm esse espaço, né, para participar junto com os poderes públicos daquilo que é o melhor para elas no que diz respeito ao direito à cidade, sabe? Então, sim. E depois a luta pela sobrevivência também, não é? As pessoas, cada vez, elas têm que trabalhar mais para garantir o sustento diário. Né? Uma família que ganha salário mínimo, ela trabalha demais e o tempo livre que ela tem, muitas vezes ela não quer saber de nada ou quer participar de algo, vai investir em outras coisas que o aliene dos problemas sociais e políticos que nos rodeiam no cotidiano. E pensando daquela forma, né, Marcos? O voto é o único meio transformador que a pessoa tem para melhorar a sua qualidade de vida, né? Seja na questão municipal, como você disse, quando a gente vota no prefeito, a gente vota numa política mais local, mais da nossa comunidade. Quando a gente vota, por exemplo, esse ano para presidente da República, para governador que vai cuidar do nosso estado, para os nossos representantes na Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, é uma amplitude maior, mas a gente está cuidando da nossa vida, né? Tem que pensar nesse sentido também. Sim, sem dúvida. E a professora Carlúcia falou muito bem que a democracia ela precisa ser conquistada a cada dia. A democracia não é algo binário, existe ou não existe. A democracia, na verdade, ela é medida pelo seu grau de fortalecimento ou enfraquecimento, de acordo com os fatores sociais. Se nós temos um ambiente em que os direitos não são observados, garantidos, isso aí representa um enfraquecimento da democracia. Porque a democracia nada mais é do que o regime dos direitos. Então, se nós temos um cenário em que as polícias têm autorização de invadir as residências sem mandado judicial, nós temos um cenário em que interceptações telefônicas são feitas sem autorização e a imprensa não tem a sua liberdade assegurada para trabalhar da maneira que achar mais conveniente. Isso são fatores sociais que vão enfraquecendo a democracia. E nós temos que ter essa consciência e trabalhar para que seja o contrário. E isso significa também participar de forma ativa do processo eleitoral, da política partidária, dos atos de fiscalização dos representantes eleitos, participar de audiências públicas nas câmaras municipais, estar acompanhando os trabalhos dos congressistas no Congresso Nacional, a execução orçamentária. São inúmeros instrumentos de controle social que são previstos na Constituição Federal que estão à disposição do cidadão. E se ele se permite a fazer isso,
inevitavelmente isso aí representará um fortalecimento da democracia no Brasil. Exatamente, né? Simplesmente falar assim, eu não gosto de política, para mim pouco importa votar, ou no dia da votação, eu vou viajar, depois eu justifico o meu voto, ele está enfraquecendo a democracia, né? E está definindo, inclusive, o seu futuro, isso é importante. Mais um intervalo aqui no Aparecida Debate, a gente volta daqui a pouco com o terceiro e último bloco falando das eleições deste ano. Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Os nossos convidados, a professora Carlúcia Maria Silva, cientista social, e aqui presencialmente Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral. Professora, na sua visão como cientista social, a troca de votos por benefício ou pressionar o voto de alguém, como no caso do assédio eleitoral, ainda persiste em pleno 2026? Sim, infelizmente persiste. E eu penso que é a perversidade, né, de maus políticos que usam da necessidade, da vulnerabilidade de grande parte da nossa população, né, sobretudo nesses nossos rincões do Brasil, né, para ter esse troca-troca, né? E aí isso volta na fragilidade, no enfraquecimento da democracia. Porque se nós entendemos que o poder legislativo, uma das suas principais funções é promulgar leis e, ao mesmo tempo, fiscalizar também essas leis, garantir que elas cheguem, né, até onde precisa chegar, e cabe ao executivo executar, a partir dos princípios da administração pública, o que foi legislado, não é possível compreender como que nós temos uma Constituição que, no seu artigo 6º, elenca um conjunto de direitos fundamentais, cujos direitos eles estão interseccionados entre si, né? Ou seja, um depende do outro, pode fazer com que grande parte da nossa população não tenha acesso de oportunidades a vivenciar e conquistarem esses direitos, né? Moradia, educação, alimentação, saúde, e por aí vai, trabalho, né? Ou seja, é um conjunto de direitos que o próprio nome já diz que são direitos à vida e que são elementos básicos para que a vida, de fato, seja garantida a tantos, e aí fazem mau uso do dinheiro público, né? E aí a gente tem a farra das emendas parlamentares, o escândalo que estamos vendo a cada dia, não é? Para onde está indo o dinheiro público, e, ao mesmo tempo, tanta gente sem acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde que realmente promova a vida e tantos outros bens. Então, isso é uma forma de perpetuar, né, essa compra, essa troca de votos, de perpetuar as desigualdades e manter os maus políticos no poder. Então, eu penso que o momento eleitoral é importante avaliar quem é essa pessoa, o que ele fez, qual que é o histórico dela, ele está a serviço de quem? As leis que ele aprovou beneficiou a quem? Percebe? Porque senão nós vamos continuar lamentando o Congresso, que é inimigo do povo, como saiu aí, né, em muitas situações, e reproduzindo isso a cada momento eleitoral. Porque se as pessoas tiverem trabalho digno, educação de qualidade, saúde de qualidade, ou seja, o artigo 6º da Constituição garantido para todos, a gente não vai precisar desse tipo de, aspas,
favores. A gente sempre alguns... lembra, né, daquela frase, o voto não tem preço, tem consequências, né? E o voto consciente não é votar apenas no candidato que a gente simpatizou. É saber do histórico político dele, é saber do que se ele está sendo coerente com o discurso de campanha para o cargo que ele se candidatou. Tem muitas coisas que a gente precisa e a gente vai trabalhando nessa consciência do voto, né? Marcos, estudos mostram que campanhas de boatos se espalham de uma forma organizada, reciclando histórias antigas sobre urnas e justiça eleitoral, principalmente em grupos de WhatsApp e Telegram. Como avaliar esse comportamento? Eu aproveito, já que eu estou citando aqui a questão da urna eletrônica, está completando 30 anos, muito tem se falado sobre ela e muito tem se questionado sobre ela, mas é o melhor meio que a gente tem para o voto, né? E é exemplo para outros países, inclusive, né, Marcos? A urna eletrônica ela é uma conquista do Brasil. Esse ano 2026 completaram-se 30 anos de existência. Houve denúncias de possíveis falhas, todas foram exaustivamente investigadas e nunca, em nenhum momento desses 30 anos, se comprovou qualquer tipo de fraude. Isso é importante que se diga, que se registre, né? Em relação à pergunta, nós estamos vivenciando um ambiente de desinformação. Isso é um fenômeno global que nós verificamos que começou a existir, pelo menos no âmbito acadêmico, de estudo, a partir de 2016, a partir das eleições presidenciais norte-americanas. Chegou com muita força em 2018 no Brasil e desde então tem sido de forma recorrente. A cada processo eleitoral, um desafio novo. Na última eleição municipal, por exemplo, nós tivemos um candidato a prefeito na cidade de São Paulo que ele monetizou a monetização. Ele dava benefício econômico para o eleitor que fizesse corte do vídeo dele e monetizasse na rede social. Então, a cada pleito é um desafio novo. Isso tem um lado ruim, né? Mas, porém, tem um lado bom, que é de aprimoramento da legislação. Hoje nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo, em termos de combate à desinformação, à fake news, e que está muito atento, muito vigilante a todos esses fenômenos que visem atingir o eleitor de maneira indiscriminada e atinge aquilo que é o coração da democracia, que é a sua capacidade de discernimento, de decidir por vontade própria, que existe um alto potencial de influência do eleitor. E aí a gente remete ao tema que agora há pouco a professora Marlúcia estava comentando, sobre essa vontade, essa persistência em 2026 de interferir no voto alheio. Sim. Isso está mais presente do que nunca, né? Inclusive, essa semana nós verificamos duas notícias bastante lamentáveis. Uma delas de uma pessoa que se posicionou dizendo que as mulheres solteiras votam mal, porque as mulheres casadas votam bem porque votam de acordo com o que o marido quer. Isso é lamentável, porque a mulher ela tem que ter a sua individualidade respeitada. E uma outra posicionamento que ganhou destaque na mídia dizendo que o pobre não deveria votar, né? Já que para o pobre e para a mulher solteira é garantido o voto, é óbvio que existe um ânimo de interferir nesses dois públicos, que na cabeça dessas pessoas são públicos inferiores, subjugados, e isso é inadmissível para o nível de civilidade, para o nível de amadurecimento jurídico que nós temos no país. É tanta coisa que a gente tem ouvido falar, né, que deixa a gente perplexo em relação a essas questões. E também um fenômeno que tem acontecido nas últimas eleições devido a essa polarização gritante que a gente tem visto aqui no Brasil. Famílias têm rompido relações por conta de voto. Que a gente pensar isso é surreal, né? Agora, que conselho prático para quem recebe um vídeo ou um áudio bombástico sobre um candidato no grupo da família, antes de sair compartilhando, né? E esse fenômeno da desinformação, que desdobra em polarização, ele acontece pela capacidade de produzir emoção nas pessoas. De certa forma, eu enxergo que essa situação é o que faz com que os idosos, o público da terceira idade, tenha maior participação, tenha caído o número de abstenção, porque é um público muito suscetível. Nós temos aqui, a gente chama de tia do Zap. A tia do Zap está muito exposta à desinformação, à fake news, e a desinformação, a fake news, ela tem um objetivo muito claro, que é gerar informação e induzir comportamentos.
E essas pessoas, elas acabam disparando mensagens, muitas vezes mensagens absolutamente falsas, sem pé nem cabeça, e elas precisam tomar cuidado porque compartilhar fake news, existe uma responsabilidade jurídica sobre isso. Né? Então, a dica que nós temos, se você recebe uma informação muito escandalosa, pense 2 vezes antes de compartilhar, tente checar por outras fontes, porque a nossa vida real, ela é uma vida normal. Eventualmente, a gente verifica alguns grandes crimes que fazem o nosso cotidiano fugir da normalidade. Então, nós temos uma vida pacata, normal, de vez em quando dá um sobressalto. Se existe uma fonte de informação com sobressalto, sem parar, sem dúvida nenhuma, aquilo são informações falsas que visam unicamente moldar o comportamento. Então, nesse momento, nós precisamos ter muita serenidade, mas aí tem uma questão muito fundamental, que atinge assim, uma discussão sobre desinformação que é muito desafiadora. Porque hoje existem tantas notícias, tantas informações, o mundo está tão complexo que obrigatoriamente nós temos que nos contentar com uma parte do mundo. Então nós escolhemos a parte que faz sentido e adotamos aquilo como verdade. E essa informação falsa, ela acaba sendo um elemento de autoafirmação, acaba atingindo o subjetivo da pessoa de uma maneira que ela sente necessidade de compartilhar aquela notícia falsa, porque aquilo reafirma o seu ponto de vista enquanto vida. É uma situação muito profunda que merece uma reflexão muito grande, um amadurecimento não só da comunidade jurídica, mas das pessoas, da sociedade de uma forma geral. Exatamente, daí passa pela consciência novamente, né? A gente está encerrando o Aparecida Debate de hoje, mas esse é apenas um primeiro capítulo, digamos assim, né? A gente vai estar falando muito sobre as eleições, preparando o eleitor para o exercício da cidadania, para fazer valer o seu direito ao voto, que é um direito único dele e que ele tem todo o pleno direito e dever de exercê-lo no dia das eleições. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação conosco hoje no Aparecida Debate. Muito obrigado pela presença e já está convidada para participar de futuras discussões até outubro e novembro, né? Caso tenhamos aí o segundo turno. Bom, eu que agradeço essa oportunidade e acredito muito na importância desse trabalho. Boa noite. Muito obrigado, uma ótima noite, bom descanso para a senhora. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Aparecida Debate. Também já está convidado para futuros debates e a gente vai, assim, nesse processo de conscientização até o dia da eleição. Que não se esgota, né, no dia da eleição. Aliás, o eleitor ele tem uma outra responsabilidade. Depois de eleitos, é a fiscalização daqueles que ele votou, né? Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo na pessoa do Eduardo Miranda, a todos os colaboradores, a todo mundo da TV Aparecida, por trazer esse debate tão relevante, que é isso que faz com que nós acabamos fortalecendo a nossa cidadania e, por consequência, também o regime democrático no Brasil. E a gente vai amadurecendo, né? Essa democracia tão novinha, né? A gente tá vendo ela crescer. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e também no nosso Instagram, @jornalismo-tv-aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira nesse espaço aqui do Aparecida Debate, que fica aqui por hoje. A gente te aguarda para uma próxima. Boa noite para você, um ótimo descanso, viu? Até lá.